Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma aula da escola Padre Jefferson com os primeiros anos, certo? Então, antes de começar, lembrando, sempre eu vou lembrar, para quem assistir essa aula depois, já está gravado o que nós pretendemos fazer e que nós estamos fazendo. A frequência dessa aula é o comentário no vídeo com nome e turma. Isso é a frequência que vale para o segundo bimestre. Lembrando a todos, todo mundo, quando o vídeo for postado no grupo, clicar no link e comentar nome e a turma. Por quê? Final do segundo bimestre, eu vou fazer esse acompanhamento. Se eu tiver 10 aulas com vocês, então tem que ter 10 assinaturas. Se tiver faltando uma, eu entendo o que vocês não assistiram essa aula, então leva a falta, certo? Então, lembrando, a frequência da aula que vale para o segundo bimestre é abrir o vídeo, comentar o nome e a turma. Simples assim. Ok, gente? Professor, mas vai a partir desse bimestre, né? A partir desse bimestre, do segundo bimestre. Você Do não tá primeiro, não. ferrado, hein? Não, a partir do segundo. Por quê? Porque eu estava identificando que quando eu fazia o formulário, por exemplo, aqui tem 25 pessoas, assinava 40, 45, 50 pessoas. E dessas 40, 45 pessoas, às vezes não mandava nenhuma atividade. Eu disse, oxi, e como está participando da aula? Ou, quando mandava atividade errada, eu não sabia nem como estava acontecendo. Ou o outro ficava, professor, e como é para fazer? Então, quer dizer o quê? Só assinava a frequência, não tinha participação nenhuma. Já agora, não. Agora dá para anotar. Se você comenta no vídeo, deu a entender. Se você, por algum motivo, não pôde assistir a aula ao vivo, mas você abriu esse vídeo, na minha concepção, quer dizer que você assistiu, se inteirou de tudo que aconteceu na aula. Isso é a minha concepção. Aí é a frequência. Por isso, pensando no melhor para vocês mesmo, é fazendo o comentário do nome e turma, que vale para a frequência do bimestre, certo, gente? Então, não deixe de assinar abaixo do vídeo. Daqui a pouco, se eu não colocar agora de manhã, porque é muita coisa dia de hoje, aí mais à tarde eu coloco, aí fica disponível para vocês comentarem. Então é mais vantagem ainda, porque todos que comentarem, hoje, amanhã, que comentar, vai estar lá. Vai estar lá como participação. É isso que eu quero, participação no segundo bimestre. Não é participação da 15, é no segundo bimestre. Já um fator melhor para vocês, né? Gente, vamos lá, olha só. Como nós começamos na aula passada, nós vamos trabalhar mais um pouquinho nossas oficinas sobre o documentário, porque daqui para agosto vocês vão tentar fazer esse trabalho e me enviar para a gente poder tentar participar da Olimpíada, certo? Então, esse documentário, aí tem umas oficinas que a gente vai praticar e vou tentar fazer essas oficinas quando a gente tiver 2 aulas, porque tem mais um tempinho para a gente discutir e a gente comentar, certo? Quando tiver uma aula só, a gente trabalha o nosso conteúdo de língua portuguesa, que a gente está ainda em semântica. Ok, gente? Que a escola está exigindo isso, e o bom é a gente fazer isso, certo? Deixa eu ver aqui, só um momento. Só um momento, meu pai. Deixa eu ver se eu pego aqui o conteúdo do documentário para a gente, onde a gente parou. A gente parou no vídeo, não foi, pessoal? Lembra da aula passada? Oi. No vídeo, certo. Deixa eu ver. Eu vou até passar o vídeo de novo para vocês entenderem. Espera aí, viu? Cadê você? Que nunca mais apareceu. Só um minuto, pessoal. Deixa eu colocar ponto de bala aqui para a gente debater o danado.
Cadê você? Que como aula passada foi um pouco pronto. Eu acho que está aqui no ponto. Deixa eu ver. Colocar de novo para a gente assistir e a gente fazer alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal, olha só. Eu quero que vocês prestem atenção mais uma vez nesse vídeo, que eu quero que vocês entendam que o documentário cobrado, documentado, orientado para que a gente venha fazer, venha participar, não precisa ter muita coisa, não. Não precisa ser uma coisa do outro mundo. Vocês vejam que ele colocou um título, a legenda ele deixou para colocar no final e usou o recurso natural. Então, ele fez gravações, é claro que tem as narrações explicando todo o conteúdo. Tem. Professor, Oi, acho que se professor. inspirou nos documentários da TV. Ficou muito parecido, ficou muito bom, aquele E nível. pronto, aí vocês estão vendo aí que o documentário é coisa simples. Você pega um tema como ele fala que é sobre o lugar onde vive, você pode pegar qualquer tema, como já havia falado, uma igreja, um senhor que destaca na rua, uma praça, a rua como era, a rua agora como é. Aí vai da criatividade de cada um de vocês. Vamos assistir o vídeo e a gente depois comenta mais um pouquinho, certo? Ah, você é da Rua da Palha. Então já começa todo o preconceito a partir daí. E o triste disso é que os anos passam e o preconceito ele persiste. É uma maldita herança cultural. O preconceito é uma opinião desfavorável, que não é baseada em exames críticos, mas que é concebida unicamente em um sentimento hostil, motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. Essa definição se adequa à discriminação que os moradores da Rua do Rosário sofrem. Essa rua também é conhecida como Rua da Palha, por antigamente as moradias serem feitas de palha, e está localizada no sudeste da cidade de Aliança, no interior de Pernambuco, e sempre recebeu estranhamento e aversão por parte da população restante da cidade. Esse preconceito é derivado da nossa história. Antigamente, quando surgiu a comunidade do Rosário, ou da Rua da Palha, como alguns chamam, esse povoado surgiu em torno da igreja, denominada Igreja do Rosário, e ali próximo também surgiram algumas casas onde funcionava os antigos cabarés da cidade. Quando ali era o prostíbulo, a gente sempre tinha aquela situação de mortes, era frequente. Mas, infelizmente, as pessoas estão se conscientizando mais. Veio o programa da família com o PSF aqui, que ajuda bastante, conscientizando as famílias, orientando, e a gente está proibido, né? Tudo bem que em toda a história do Brasil a violência e opressão esteve presente. Não podemos simplesmente dizer que não existe e apagá-la de nossa origem, mas a intolerância para com moradores de regiões mais carentes no Brasil cresce a cada ano. A maior carência aqui é de amor e alimento. Tem muitas famílias que infelizmente não têm. A situação é muito precária. Eu acho que é o bairro. Desculpa. É o bairro mais carente da Aliança, é a Rua do Rosário. A Rua da Palha. O tempo passou, a história mudou, mas o preconceito ficou. Projetos nasceram, programas sociais foram implantados, flores brotaram, mas o estigma de bairro de gente ruim até hoje assombra e interfere na vida dos moradores da localidade. Quando a gente vai para um lugar, tem que chegar a lugar para as pessoas olham para a gente assim, meu Deus.
ia pegar um ônibus para ir para a faculdade, aconteceu uma situação semelhante de uma pessoa me tratar mal exatamente por isso, por eu fazer parte, por eu ser da Rua da Palha ou do bairro do Rosário. Ensinar ali, trabalhar ali, não tem medo não. Eu disse, não, eu trabalho aqui de manhã, tarde, de noite, graças a Deus. Aonde tem as pessoas rir, não é só aqui no bairro do Rosário. Tem em todo canto, tem gente ri, tem gente boa. Bairro do Rosário, início da nossa história. Para alguns, Rua da Palha. Para outros, Bairro do Rosário. Para tantos outros, Bela Vista. Para muitos mesmo, outra cidade, outro lugar, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Berlim Oriental. Alguns estabeleceram rótulos, outros estabelecem muros, barreiras se misturam. Uns fingem não enxergar, mas a outra cidade não se sublima. Meu nome é Josias Manuel dos Santos, tenho 24 anos e sou engenheiro civil. Eu sou o exemplo vivo de desconstrução do preconceito que as pessoas têm contra os habitantes da minha comunidade. Quantas mudas de flores terão de ser arrancadas de jardins tão promissores para fazer com que as nossas autoridades enxerguem não apenas aquilo que eles querem ver. Tá vendo, gente? Aí no final ele colocou todos os participantes, quais foram as entrevistas que fizeram, quais foram os locais que visitaram. Então, essa importância que tem que ter o documentário, certo? Essa importância, porque quem vai assistir o documentário, ele vai ver da onde foi que foi feito, o que foi que você foi feito, qual foi o tema que foi feito. Tudo isso tem que abordar dentro desses 5 minutos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a construção, como construir. Veja bem, então o documentário, primeiro do que tudo, a gente tem que fazer uma pesquisa, não é verdade? A gente tem que pesquisar, tem que correr atrás, ou antes de tudo, a gente tem que ter uma ideia, o que vai fazer. Aí eu pedi a vocês que vocês já pesquisassem, já tivessem alguma ideia o que vocês queriam fazer com o documentário de vocês. Um tema, se vocês queriam resgatar memórias, se vocês queriam falar sobre algum morador, falar sobre algum local da comunidade de vocês, queria falar algo que vocês tivessem ideia. Aí eu pergunto a vocês já têm ideia o que vocês pretendem fazer com esse trabalho, gente? Não. É bom vocês já pensarem, porque aí vai ter o tempinho agora desse excesso de 2 semanas, vocês já terem uma ideia para já montando a equipe, já correndo. Eita, como a gente vai fazer? Se tem alguém que pode ajudar vocês, já procurar saber se esse documentário vai ser de entrevistas, de pessoas, vocês já têm que se basear, certo? Então, vamos lá, dando continuidade à nossa oficina. Aí, pré-entrevista, retomamos neste tópico algumas observações de Sérgio Pucim. Elas marcam o primeiro contato da equipe com os possíveis participantes do documentário e serve para fornecer ou aprofundar informações já coletadas. Isso é o quê? Vocês já tiveram ideia, agora cair em campo para fazer essa pesquisa, esse contato, fazer essas entrevistas que vocês acharem pertinentes. Também são úteis para avaliar a eventual participação dos depoentes no filme. Nesse caso, deve-se observar atentamente o comportamento e a desenvoltura, a articulação verbal e a capacidade narrativa dos entrevistados, pois eles podem ter uma excelente história, mas não saber contá-las, nem ser bom narrador. Então, vocês devem conhecer a história de cada um e tentar deixar eles ficarem à vontade, para eles ficarem desinibidos e começar a contar a história deles.
que vocês querem gravar para passar pelo menos aquela emoção na história. Para quem vai assistir o trabalho de vocês, ver que teve emoção naquela gravação. Deve-se ainda prestar atenção em duas situações. Alguns indivíduos podem resistir, ficar constrangidos ou mesmo se recusar a conceder uma entrevista. Mas há aqueles que, após a pré-entrevista, criam a expectativa de participar do filme. São momentos delicados em que tanto é necessário buscar meios de convencimento para fazer a pessoa falar, sem coagi-la, quanto não alimentar expectativas de fazer parte da filmagem. Adiante, trataremos dos cuidados que envolvem a realização da entrevista, certo? Olha, a escolha da pessoa que vai realizar a pré-entrevista também merece cautela. Há documentaristas que preferem eles mesmos fazer as pré-entrevistas, criando desde o início um vínculo com as personagens. Essa tática cria dois momentos de entrevista, envolvendo documentarista e entrevistado. A entrevista da pesquisa e a entrevista da filmagem, nesses casos, é natural que assuntos abordados na pré-entrevista surjam também na filmagem, o que pode causar ocorrências de frase como as seguintes: como eu já havia dito antes, como eu lhe disse na vez passada. Nessa circunstância, preste atenção, gente. O entrevistado faz referência à primeira conversa que teve com o entrevistador, mas o público destinatário final do documentário não conhece o teor dessa conversa, o que pode prejudicar o entendimento da história. Então, vocês têm que ter muito cuidado se vocês querem usar a entrevista. Aí, se você já tem conversado com a pessoa e a pessoa continua dizendo, não, como eu já tinha falado, mas só que no vídeo, quem está assistindo não entende aquele, como já tinha falado, o quê? Por isso que, quando for entrevistar, se assim vocês pretendem, vocês que forem contar a história, que comece mesmo do início, sem dizer, não, eu já tinha falado antes, não. Para quem estiver assistindo entenda todo esse conteúdo. Nessa circunstância, o entrevistado faz referência à primeira conversa que teve com o entrevistador, mas o público destinatário final do documentário não conhece o teor dessa conversa, o que pode prejudicar o entendimento da história. Há realizadores que, a fim de fugir desse tipo de situação, evitam o contato inicial, deixando a pré-entrevista para a equipe. Além disso, esses documentaristas acreditam que o registro de um primeiro encontro com o entrevistado pode resultar em boas surpresas no momento da filmagem. Os alunos devem ser alertados sobre eventuais episódios desse tipo de situação. Com base nessas informações, ele pode decidir se todos ou apenas alguns membros da equipe participam das pré-entrevistas, cabendo àquele que não se envolveu ao encontro, a responsabilidade por conduzir a entrevista será filmada para o documentário. Então, uma atividade que a gente tem, vamos dizer assim, para acordar, para a gente ter ideia do que vai fazer. Reunir a equipe, né, que aqui eles falam em 3, mas como eu já disse a você, pode ser mais um pouquinho. Solicite que discuta entre si a divisão da tarefa. Então, por isso, gente, a importância de equipe. Vocês vão se reunir entre si, a equipe, vamos dizer, de 5 ou 6, você, sei lá, a equipe que vocês estão formando, ou aí vocês vão dividir as tarefas, o que cada um vai fazer, porque o trabalho em equipe fica mais fácil, não fica tão cansativo, e cada um vai ficar encarregado de uma missão, e depois juntar essa missão de cada um, para ver como vai juntar esse documentário, certo? Aí, 2, marca uma data que eles voltem com as informações iniciais. Então, vocês vão estipular uma data. Então, vamos fazer um documentário assim, vamos entrevistar os moradores antigos do nosso bairro. Como alguém, ou vocês todos já conhecem, então nós vamos pesquisar quem. Isso é uma reunião entre vocês. Aí vocês estipulam, vamos entrevistar fulano, Beltrano e Ciclano. Você fica responsável por tal, você é responsável por tal, você é responsável por tal. Então, vocês vão ter 3 dias. Estou dando uma ideia, né? Vocês vão estipular esse momento de entrevista. Depois desses 3 dias, vocês se encontram e vão debater o que foi, qual foi a resistência, como foi o desenrolar, para vocês poderem juntar essa toda informação e colocar em um vídeo só. Certo? Vamos lá, continuando. Vamos agora para a próxima
etapa, a oficina 2, que é o processo de escrita. Que escrita é o quê? No seu documentário ele tem que ter sinopse, o que é sinopse, a quem se destina a sinopse, exemplos de sinopse e a escrita da sinopse, que tem que ter no documentário de vocês. Então, preste atenção. A escrita do documentário ainda paira no imaginário social a ideia de que as aulas de língua portuguesa compreendem exclusivamente os aprendizados de gramática. A produção de alguns gêneros textuais já incorporados pela escola, como é o caso das dissertações tão cobradas nos vestibulares e, sobretudo, no âmbito do ensino médio, a leitura dos clássicos da literatura brasileira, essa percepção se reflete, muitas vezes, na própria visão dos estudantes, que encara a disciplina como um espaço dedicado somente a práticas mais estritas de leitura e escrita. Entretanto, há muito as práticas contemporâneas de linguagem fazem parte do dia a dia desses estudantes, e mesmo dos professores, como a forte presença cotidiana das redes sociais, bastante visuais interativas, como Instagram, Facebook, Twitter, e mais recentemente o TikTok, um aplicativo voltado à edição de vídeos que tem se tornado uma febre mundial. Assim, torna-se fundamental compreender o ensino de língua portuguesa como um processo atravessado por múltiplas linguagens e códigos que extrapolam a escrita, mas não prescindem dela, como é o caso do gênero documentário. Então, isso quer dizer o quê, gente? Língua portuguesa. Quando eu falo língua portuguesa, por isso que eu incentivo a vocês a rede social, por isso que eu incentivo a vocês a usar o WhatsApp, eu incentivo a vocês vídeos. Então, tudo está dentro da língua portuguesa. Se é um trabalho desse tipo, é língua portuguesa. Se é um trabalho que eu peço a vocês que, como já pedi outra vez, que é responder uma atividade lá no Instagram. É um trabalho de língua portuguesa. Então, tudo está envolvido como língua portuguesa. Língua portuguesa não é só aquilo, a gente pegar a gramática, esmiuçar ela e vocês só estudar a gramática. Não, está envolvido tudo isso, essa performance, tudo envolve língua portuguesa, certo? Mas não é só a língua, professor, é a língua em si, né? A língua em si, verdade. Então, o filme documentário é constituído pela linguagem audiovisual. Então, quer dizer, existem vários tipos de linguagem. Olha aí, nós vamos fazer esse trabalho, tentar fazer esse trabalho com uma linguagem audiovisual. Além de ter o áudio, a gente observar. Mas pode se valer da escrita como parte do seu processo de concepção. Produção e difusão, havendo uma conexão entre o campo da palavra e o campo da imagem. A escrita da sinopse, por exemplo, gênero cujo principal função é apresentar o filme em linhas gerais. É uma importante estratégia de divulgação da obra e pode ser um dos motivos que leva alguém a escolher assistir a determinado documentário. A sinopse traz uma definição clara e objetiva sobre o filme, mais atrativa o suficiente para despertar o desejo de assistir a ele e acompanha o filme em catálogos, programações de TV, de cinema, de festivais, etc. O documentário em si, por sua vez, apresenta uma narrativa audiovisual cuja concepção, que é o planejamento, tem que ter planejamento, também não pode estar fazendo tudo assim. Por isso que a gente tem esse tempinho, se planejar para poder sair uma coisa legal. E a organização se ancoram no argumento. Um texto mais extenso, que é a sinopse, que descreve a concepção e conteúdo do filme, bem com os recursos de linguagem, é a partir dele que se produz, por fim, outro gênero também importante, o roteiro, que indica o que e como serão gravadas as cenas, as entrevistas, os espaços, os personagens, organizando o início, o meio e o fim da obra, sendo responsável por apontar sua estrutura e evidenciar o discurso do documentário. Diante do grande desafio que parece ser o trabalho com documentário em sala de aula, portanto, essencial considerar que esse gênero não está dissociado de um trabalho com a língua portuguesa, sobretudo por ser um tipo de produção audiovisual que não é espontâneo, mas organizado em várias etapas. Então, gente, vocês dá para entender, não é assim, você chegar e dizer, então, vou fazer agora, fazer pronto. Não, são várias etapas. A gente tem a etapa da organização, a etapa do que saber,
que vai pesquisar, da equipe, da produção de um roteiro, então são várias etapas, né? Em que a escrita atua ativamente na concepção e organização de ideias, valores e perspectivas sobre um aspecto do real que se deseja concretizar por meio de imagens, sons e palavras. O documentário pode ser planejado previamente à luz dos objetivos e interesses que o movem, o que se dá por meio da escrita, do argumento e da produção de um roteiro. Importante para o direcionamento e para a realização do filme, que deverá ser sintetizado posteriormente por meio da sinopse. Para fins didáticos, a Olimpíada de Língua Portuguesa elegeu esses 3 gêneros para constituir o projeto escrito a ser produzido pelos estudantes inscritos no concurso, entregue junto com o documentário. Então, veja bem, olha a importância, vocês têm que ter um roteiro também para poder ser entregue junto com o documentário, certo? É importante pontuar que o documentário não tem o dever de ilustrar o que está escrito no projeto, muito menos o filme deve necessariamente nascer primeiro pela escrita, pois tanto a escrita quanto a realização do documentário se configura como processos distintos, embora possam se influenciar mutuamente. Então, quer dizer o quê? Ah, professor, eu já tive ideia, já vou começar logo a fazer as gravações. É errado? Não. Você pode fazer uma coisa ou outra. Depois das gravações, depois do que você saber, aí depois você vai escrever o seu script, seu roteiro, sem problema algum, certo? O documentário pode ser concebido a partir de uma imagem, de um objeto, de um personagem, bem como aquilo que foi apresentado no projeto, pode ser modificado ou repensado à luz do que foi efetivamente produzido e realizado. Em outras palavras, tanto o projeto escrito quanto o documentário têm linguagens, especificidades e, sobretudo, papéis diferentes, de maneira que um não tem a obrigação de espelhar o outro. Trata-se, na verdade, de estabelecer uma relação de coerência entre essas duas partes, que ambas se complementam, e a figura do professor é fundamental no direcionamento desse processo. Nesse material, orientamos que o processo de concepção e organização da produção do documentário comece com a escrita do projeto, pois acreditamos que esse é um bom caminho para a organização e a apresentação das ideias, bem como para o planejamento do trabalho a ser executado. Então, ele quer dizer o quê, gente? Se você já tem uma ideia e você já escreve essa ideia, aí fica mais fácil você concretizar esse pensamento. Como assim? Eu tenho a ideia de fazer entrevistas sobre os moradores antigos do meu bairro. Aí você já coloca no papel, entrevistar moradores antigos do meu bairro. Quem são? Fulano e tal. Como vou fazer? Entrevistar, fazer a gravação. Antes, você vai fazer a pesquisa, conversar com eles, se eles permitem de vocês fazerem essa entrevista e gravar essa entrevista. É antes de tudo. Se permitirem, bom, aí você vai se programar para você chegar, sentar com eles, conversar e fazer aquela montagem do seu trabalho, certo? O audiovisual tem uma presença cada vez mais forte no cotidiano do jovem, inundando de celulares, câmeras, redes sociais, vídeos, e muitos têm saído de uma posição passiva de consumo para uma posição ativa como produtores de conteúdo. Ao tirarem suas próprias fotos, gravarem seus próprios vídeos, escreverem inúmeras postagens, mas sem muitas vezes, um trabalho reflexivo e uma consciência sobre a linguagem. Trabalhar com um documentário em sala de aula pode ser uma forma de canalizar o ímpeto criativo que tem marcado os adolescentes em prol de uma produção audiovisual que lhes possibilite ver o potencial que esse gênero tem de contar uma história sobre uma pessoa, um lugar, um momento histórico, olha, um problema social a partir da palavra, do som e especialmente da imagem. Além disso, considerando a facilidade que o jovem tem de manejar a tecnologia e, mesmo quando não sabem, tem facilidade em aprender. O trabalho com documentário em sala de aula é uma maneira potente de combinar o conhecimento e o repertório de professores sobre o uso e possibilidade da língua no processo criativo de escrita do projeto, com as habilidades, o senso de descoberta e a criatividade dos alunos, para a produção de narrativas que podem contribuir para uma maior variedade de olhares a respeito de uma realidade tão multifacetada como a do Brasil.
Certo, gente? Então, entre a palavra e a imagem. Para produzir um documentário, é necessário pensar sobretudo em imagens, que deve buscar expressar ideias, intenções e objetivos de documentarista, elementos registrados no projeto escrito, diferentemente de um artigo de opinião, em que conceitos e argumentos são trabalhados por meio da escrita. No documentário, há o uso da imagem no processo de construção de sentido, materializando ideias e conceitos que foram descritos e pensados na parte escrita. Dessa maneira, a escrita serve como uma espécie de bússola do documentário, a você a seguir, não é verdade? Permitindo não apenas orientar o processo de produção, mas também contrastar se e quanto a elaboração imagética expressa a ideia que se quer transmitir, como apresentado no argumento. Por exemplo, um documentário sobre o trabalho de professores de um município que tenha seu argumento, o objetivo de denunciar a precariedade da infraestrutura das escolas a partir do ponto de vista do docente, seria adequado apresentar cenas que focalizem apenas as péssimas condições estruturais da escola ou alunos. Então, quer dizer o quê, gente? Se vocês querem mostrar os problemas que tem no bairro de vocês, na rua de vocês, vocês gravam quais são os problemas. Qual é a falta de estrutura que tem? Então, responder essa pergunta exige, no caso da produção de um documentário, voltar-se para aquilo que aparece na parte escrita dele, sobretudo seu argumento, para avaliar se há coerência entre aquilo que aparece no projeto e o que será efetivamente realizado. Vamos lá, continuando. Ao começar a trabalhar em sala de aula com o gênero documentário, é importante considerar a familiaridade que muitos alunos provavelmente já têm em relação à produção de imagem e gravação de vídeos. De maneira que, antes de entrar propriamente no tema, seria interessante convocá-lo inicialmente a uma reflexão sobre a relação entre a palavra a imagem e a intenção e sentido que sua própria postagem das redes sociais tem, considerando a dinâmica de curtida, que é os likes, comentários e compartilhamentos que marcam essas redes, que intenções elas têm quando postam ou compartilham algum conteúdo. O que eles percebem sobre a relação entre o texto que escreve e a imagem ou vídeo que acompanha a postagem. É necessário ter alguma coerência? Há muita diferença ao postar uma fotogravação sem ser acompanhado por algum texto. A partir disso, é possível começar a falar sobre a importância da escrita para o documentário. Então, vamos lá, uma atividadezinha, o que é que a gente vai fazer, o que é que vocês vão pesquisar para vocês entenderem melhor. Olha só, divida a sala em grupo e entregue para cada um deles a proposta de tema para o texto dissertativo argumentativo. Então, aqui, gente, são textos que já aconteceram nos Enems passados. O que é que vocês vão fazer? Vão fazer uma pesquisa e vão ler sobre esses textos. Caminho para combater a intolerância religiosa, para vocês terem um conhecimento maior. Desafio para a formação educacional de surdo no Brasil, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet e democratização do acesso ao cinema. Então, isso são textos que você encontra na internet, só colocar estes títulos que vocês vão ler e vão já se adequar, ter ideias. Quais são os problemas, quais são os desafios, o que se manipula, o que precisa ser feito. Então, é essa ideia. Então, é a leitura que, dependendo da leitura, a gente pode melhorar ainda mais a nossa criatividade e contribuir para a nossa, vamos dizer, para a nossa produção do nosso documentário, certo? Em vez de escrever um texto dissertativo argumentativo, eles terão que planejar um documentário. Então, vocês, com conhecimento desse tema, vocês não vão escrever, vocês vão planejar um documentário, podem estabelecer um recorte temático mais específico a partir deles, considerando as noções iniciais que eles tiverem sobre o que envolve o projeto escrito de um documentário. Peça que eles escrevam no papel sua proposta. Então, quer dizer, vocês têm que elaborar a proposta do documentário de vocês. É como eu sempre já vinha falando, né? Primeiro, o que é que vocês vão pensar? Em construir a equipe. Segundo, o que vocês vão pensar? Qual o tema para o nosso documentário? Entre a equipe. Aí, claro que nós estamos em um momento de pandemia, dependendo da equipe que vocês não têm contato, a organização
Seria interessante por vídeo chamada, né? Porque a gente não pode estar se aglomerando. Vamos lá. Já as orientações. Definir inicialmente o recorte temático, que é o tema do documentário, o ponto de vista, a partir de qual assunto será abordado, será focalizado. Por exemplo, os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse tema aqui, interessante. Vocês podem refletir sobre esse tema e ver se tem alguma coisa a ver com o bairro de vocês. Será que tem gente intolerante no bairro de vocês? Gente que se acha melhor do que os outros? Não é? Ou na rua de vocês existe um tipo de preconceito assim em relação a outras ruas? Vocês poderiam fazer essa análise, certo? Como esse tema, esse ponto de vista seria trabalhado, que imagem eles trariam ou produziria como uma... Professor, Pode falar. eu posso, por exemplo, fazer um vídeo de apresentação do meu bairro? Pode sim. Aí você vai criar um roteiro. O que é que você quer apresentar do seu bairro? Você quer apresentar os pontos bons ou os pontos ruins do seu bairro? Ou você quer fazer uma análise geral? Oi, pode falar. Se eu for aproveitar os pontos ruins, eu teria que passar na frente da casa do bandido aqui. Ah, mas isso é ideias, né? Você vê a que melhor corresponde para vocês. Aí sempre você tem que ter ideia, gente, quando vocês estiverem criando um documentário. Qual é o objetivo do documentário? Então, o documentário ele tem que passar uma informação para aquele leitor, para aquele espectador que ele vai assistir, ele entender alguma coisa no seu documentário, não é isso? Então, tem que primeiro ter essa ideia. Vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui. Projeto escrito. Esta é uma atividade inicial que é o objetivo é levar os alunos a desenvolver um exercício de olhar o mundo e se posicionar a partir da articulação. Então, é como eu estava falando, né? Vocês vão ter um projeto e vão analisar. Agora, tem aqueles textos que seria bom vocês pesquisarem, fazer uma pesquisa, para vocês terem ideia o que vocês querem apresentar, o que vocês querem fazer com esse documentário, certo? Vamos lá. Deixa eu ver essa outra atividade que é. Na aula seguinte, peço para cada aluno em voz alta a proposta elaborada. Isso é se a gente tivesse em sala, que eu ia pedir que vocês elaborassem, e na próxima aula, vocês iam debater e iam me dizer qual era a proposta de vocês, certo? Isso era para a gente discutir em sala de aula. Então, vamos lá, o que é sinopse. Gente, deixa eu pedir licença a vocês, que eu vou no banheiro um minutinho, certo? Chego já. Voltei. Cadê vocês? Deixa eu abrir a câmera. Vamos lá. Pronto. Viu, gente? Então, pelo que eu estou vendo aqui, esse documentário, bom seria se a gente tivesse em sala de aula para discutir, vocês apresentar, a gente se reunir, mas como a gente está em pandemia, aí fica um pouco complicado. Então, vamos lá. Sinopse é uma descrição sintética. O que é a sinopse, né? Da ideia do filme. Então, quer dizer, o que você vai falar do filme antes do outro assistir. Você já tem uma pré-visualização que você vai encontrar. Deve deixar claro o que será abordado no documentário, quem são as personagens e onde se passa. Tá vendo? Tem que ter na sinopse. Também pode trazer sucintamente por que é importante contar aquela história,
Ela não precisa especificar como o filme será feito, nem trazer detalhes do que se quer contar, apenas partes mais interessantes ou importantes. A sinopse deve, então, mostrar todo o potencial da história, inclusive por ser geralmente o primeiro contato que o público tem com o documentário, e possibilitar que as pessoas se interessem ou não por assistir ao filme. Então, exemplo de sinopse. Vamos lá. Ó. A seguir, reproduzimos e comentamos as sinopses de 2 documentários, Anamnese, de Clementino Júnior, e do Alto da Ladeira, de Camila Mota. Veja bem, olha só. Aqui depois a gente vai ver esses vídeos, para ver se a gente encontra. Anamnese é de Clementino Júnior. Anamnese é um documentário do diretor Clementino Júnior, em parceria com o coletivo Negre X, cujas personagens protagonistas são estudantes negras e negros da medicina. Suas histórias muito distintas na forma, distinta quer dizer diferentes, né? Porém extremamente semelhantes no conteúdo. Nos levam a refletir sobre que sistema é a faculdade de medicina, que tipo de pessoas ela aceita e que profissionais ela forma. Um filme ao mesmo tempo emocionante, impactante e revoltante. Anamnese, 2017, Clementino Júnior, sinopse. Tá vendo, gente? Ele contou aqui mais ou menos o que você vai encontrar no filme, certo? Deixa eu ver aqui. Se eu vejo alguma coisa interessante. Deixa eu ver. Dá pra gente ver. Não, isso não. Deixa eu ver aqui. Ver se eu apresento o vídeo aqui a vocês para a gente ver mais ou menos o que é anamnese. Vamos lá, deixa eu transmitir para vocês, gente, para a gente ver esse vídeo, para vocês entenderem um pouquinho sobre esse documentário. Só um momentinho. Vamos assistir junto para a gente. Ai, 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 ai. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Peraí. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí, pessoal. Estão vendo aí, né? Vamos ver aqui. Vamos Sim, ver. professor. Sim. Deixa eu ver aqui para a gente passar, para a gente entender. Ô, gente, vocês estão vendo aí? Sim. Sim, Tá professor. vendo? Pronto, beleza. Internet, tá internet. Paciência que volta já. Professor, você usa Wi-Fi ou cabo de rede? Estou usando o cabo. Oxe, Às vezes é da essa, é a internet mesmo, mas vamos lá.
Internet triste, tá só caindo, gente. Mas vamos ver. O senhor usa a internet a rádio, é? Ou é fibra Não, ótica? internet é a cabo, é fibra ótica. Oxi. Acho que é empresa mesmo, professor. Empresa de internet. Tá saindo sinal não, professor? Gente, estão vendo, gente? A internet tá complicado, mas estão vendo como tá agora? Tá travada. Travado, é? Deixa eu ver aqui. Tá preto e tá sem som. Tá travado ainda? Uhum. Aí agora começou. A internet é triste. Gente, a internet tá um pouco. Vou dizer uma coisa: a internet hoje só tá caindo e voltando. Pelo amor de Deus. Tava até bom, mas agora vamos tentar mais uma vez se vai. Professor, tenta desligar a câmera para ver se vai. Porque tá parecendo com a câmera do senhor e com o vídeo. Pode ser mesmo. É, professor, ainda tá travando. Deixa eu ver aqui. E aí, ainda tá travando? A tela preta. O vídeo em si. O site tá normal. Parece slide, professor. Só um momento, gente. Deixa eu ver aqui, viu? Só um momento. Peraí. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Deixa eu ver. A internet não ajuda, não. Aí.
Deixa eu ver aqui. Ver se a internet volta. Pronto, vou fazer de outro jeito para ver se eu consigo. Só um minuto. Vamos ver aqui. Vamos ver agora, ver se vai, porque ali está travando só a fera. Pronto, parece que agora vai, né? Vamos ver. É autodeclarado. Eu fiquei pensando, acho que é isso que passa na cabeça do cidadão, né? Quando fala que eu tenho certeza que você é preto. Você quer ser isso, cara? Você pode ser pardo, cara. Te deram o benefício da autodeclaração. E eu não passei de primeira para medicina. Logo que eu terminei o ensino médio, a minha nota dava para entrar em enfermagem. Eu entrei, eu tinha que ficar alguns meses assim, tinha que concluir o período, mas eu fiquei alguns meses na enfermagem. Eu estava conversando com as pessoas, com essa pessoa sobre essa decisão que eu tinha tomado, de largar a faculdade de enfermagem para tentar vestibular para medicina. E aí quando eu falei, ela colocou a mão assim na cara, não, menina, não faz isso, porque quando a gente sai de faculdade, que não sei o quê. E agora que eu pensei nisso, sabe? Daí eu entendi que, tipo assim, cara, você não vai passar pra medicina, fica lá logo, se forma logo nesse negócio, sabe? Porque já qual a chance de você passar pra medicina, sabe? Enfim, me lembrei disso agora, mas é isso. Eu estudei minha vida inteira como bolsista numa escola na Baixada mesmo. E quando eu terminei, eu não consegui passar, e eu fiz mais um ano de cursinho na Baixada e aí não consegui. E meu pai falou, não, minha filha, vai para esse cursinho super caro, eu vou me virar e você vai fazer e você vai conseguir. Mas é só esse ano, porque se você não passar esse ano, não vou ter dinheiro para pagar de novo. E aí, nesse tempo todo, que era um tempo onde eu tava ou no ônibus amassada, ou no metrô amassada, sem conseguir respirar, porque tudo lotado. E aí eu ficava pensando, por que eu tinha que passar por tudo aquilo? Por que eu tinha que perder 5 horas do meu dia, que eu deveria estar estudando, só dentro do transporte para conseguir chegar no cursinho, para conseguir estudar? Por que meu pai tinha que estar dando aula em 6 colégios, de 7 da manhã até 10h20 da noite, para poder pagar um cursinho para passar por uma universidade que eu queria? E eu tava vendo tantas pessoas ali que não estavam fazendo nada, que não estavam passando por nada disso, mas apesar disso tudo, eu continuei estudando e falei, vai ter que ser esse ano, meu pai já me deu aviso, e aí eu passei. E aí quando eu passei, eu realmente não tinha ido no cursinho, conheci uma pessoa ou outra, e aí um dos meninos que eu conhecia, ele foi e falou assim pra mim, pô, eu falei lá no cursinho que você passou. E aí todo mundo falou, nossa, ela passou? Ué, ela passou? Estava conversando poucos dias com a minha mãe e ela, por muito tempo na vida dela, foi empregada doméstica e a maioria das casas que ela trabalhou, ela cuidava, ajudava a cuidar dos filhos, das crianças, né, dos meninos. Um desses queria fazer faculdade de medicina e o vestibular de um desses coincidiu com a política de cotas da UERJ. E um desses meninos, ele recebeu uma educação de qualidade, uma escola privada muito boa, em Jacarepaguá. Escola essa que, tempos depois, eu passei a ser bolsista nela. Esse menino não passou no vestibular. E a culpa era a praga das cotas. E minha mãe achava que cotas era uma coisa boa, mas dentro dessa casa ela viu que aquilo ali era muito ruim, porque estava prejudicando aquele menino que ela via dias e noites a fios estudar. E ele sempre foi um menino muito dedicado e ele não passou no vestibular por causa da praga das cotas. Aquele grupo de pessoas eu com certeza já incomodei no momento em que eu passei como cotista. E roubei a vaga, né, entre aspas, de muitas pessoas para quem ela trabalhou. Né?
a gente tem a parte prática da anatomia, que é com corpos, né, cadáveres e tudo mais. E aí, bem no início da faculdade, me explicaram que aqueles corpos que vão para lá são corpos não reclamados. E aí é muito triste ver que são corpos negros, assim. Isso é uma coisa muito difícil de lidar, porque a gente sabe que durante a história da escravização, por exemplo, as mulheres negras eram submetidas a estupros. E aí eu chego no anatômico, e aí o corpo que vai ser utilizado pela de reprodutório, que as pessoas não têm o mínimo respeito, é o corpo de uma mulher como eu, sabe? E que, de certa forma, é um estupro, sabe? E eu tenho que lidar com isso, porque eu preciso aprender anatomia, eu preciso ser um profissional de saúde, eu preciso ver aquilo. E o meu estalo veio esse ano, no início do ano, quando eu comecei no rodízio de clínica médica, na enfermaria, onde todos os residentes eram brancos. O meu staff era branco. Quem estava dividindo comigo como interno também era branco. Os únicos negros eram o enfermeiro e o técnico de enfermagem da enfermaria. E aí eu cheguei em casa depois de 2 semanas e surtei. Chorava demais. Eu falava, mãe, não é o meu lugar. O que eu tô fazendo aqui? A gente só reconhece o negro ali como técnico de enfermagem, como enfermeiro, e vou dizer que 70% dos leitos dos pacientes, eles são com pessoas negras. Então, essas pessoas que a gente se identifica e acaba fazendo algum sentido, né, você tá ali, porque para os outros, de fato, a gente estar, a gente ser, é um grande incômodo. E algum tempo atrás na UERJ estavam numa época de cortes no orçamento da universidade. E a primeira coisa que a universidade fez foi, obviamente, cortar a bolsa de assistência permanente estudantil. Aí disso a gente estava discutindo no grupo da turma, que vários cursos da UERJ tinham se paralisado para poder pressionar a administração da universidade, porque a maioria dos estudantes que depende da bolsa são estudantes negros, são estudantes pobres, precisam daquilo para poder tem gente que precisa daquilo para se sustentar na universidade, que depende desses R$400 para poder se manter vivendo no Rio de Janeiro. E diante disso, de muitas discussões na turma, basicamente todas as pessoas brancas ricas da Zona Sul, que são a grande maioria da turma, inclusive entre os estudantes que passam por cota de negro, fraudando a autodeclaração e fraudando a renda, estavam dizendo, não precisa paralisar, essa bolsa não faz diferença, se tiver difícil para algum cotista aqui dentro da faculdade, a gente faz uma vaquinha para poder pagar uma alimentação, uma xerox. Não precisa disso tudo. Continua estudando que está tudo normal. O fato da gente estar presente, da gente existir naquele lugar, em uma posição de não subalternidade, numa posição de igual para igual com qualquer outro branco, a gente incomoda. Então, acho que a gente vai incomodar sempre como médicos negros, sabe? Quando eu coloquei trança no meu cabelo, as pessoas começaram a reparar em mim na minha sala, e aconteceram coisas bem esquisitas, assim, porque as pessoas começaram a tocar no meu cabelo sem a minha permissão, como se eu fosse um objeto de propriedade delas, assim. Algumas pessoas chegaram a puxar meu cabelo e perguntavam se doía. Tipo, além dos comentários, tipo, nossa, acho que ficou bem em você, mas você ficou com cara de suja. Ou então, tipo, nossa, como é que você lava? Parece impossível de lavar, vai ficar fedendo. Quando aquele médico foi esfaqueado na Lagoa, eu fiz uma fala dizendo que se eu pudesse optar entre ele e os 87 jovens negros que são assassinados por dia no Brasil, eu optaria pelos 87 jovens negros que são assassinados, não pelo médico. E quando eu fiz isso, aquele bando de estudante branco de medicina veio em cima de mim defender a categoria médica que eles
pretendem ser um dia, e me chamavam de racista inverso, de afro-Hitler, de várias outras coisas, e não conseguiam entender aquilo que eu estava querendo dizer, só me atacavam. E um amigo meu acabou de fazer uma postagem no Facebook falando sobre os 100 e tantos franceses que morreram, dizendo que estava nem aí para eles, que existe uma série de outros problemas no Brasil, na África, na Ásia, no mundo, que são muito piores que aquilo, e que para ele vale mais qualquer um desses do que os 100 e tantos franceses. E todos os comentários que tiveram na postagem dele, apenas um foi questionando essa questão dele, dizendo que todas as vidas importam. E todos os outros eram de palmas e de apoio. E esse meu amigo, você pode imaginar por que ele é, né? E aí para mim ficou evidente que não é meu discurso que incomoda, sou eu que incomodo. Vocês se viram muito incomodados, enfim, se sofreram mais, não sei, se viram muito mais incomodados por serem negros. Acho que foi muito mais claro para vocês por serem negros. Para mim, é mais fácil meu incômodo por ser gay. É engraçado, porque eu me sinto míope. A sensação que dá é que, por ser gay, eu não consegui enxergar o incômodo por ser negro. É óbvio que eu incomodei por ser negro. Eu sou neto preto da minha avó. Eu tô fazendo medicina. Eu sou igual aos meus primos que estão fazendo medicina, que são brancos, que tiveram dificuldades diferentes das minhas. E é óbvio que o fato de eu ser negro incomodou. Incomodou os patrões da minha mãe, porque a filha dele que queria medicina não consegue. Mas quando vem pra falar com você, nossa, você passou em medicina, tipo, você passou em medicina. Eu sim, eu passei em medicina. E eles não sabem que eu sou gay, então provavelmente é porque eu sou preto, filho da empregada deles, da funcionária deles, enfim. Mas isso pra mim nunca foi muito óbvio, porque tinha algo maior pra mim, tinha algo que me incomodava mais, tinha algo que eu não sabia lidar mais do que ser negro, que é ser gay. E sim, eu incomodo muito, eu faço questão de incomodar, eu incomodo na faculdade quando eu rebolo, eu incomodo na faculdade quando eu olho pra alguém, eu incomodo quando eu ando na rua e eu tenho vontade de olhar um homem e eu vou olhar. Eu incomodo quando eu tô beijando meu namorado e tem alguém me olhando na rua e aí que eu beijo mesmo. Foda-se. Porque se fosse um casal hétero, ninguém estaria olhando. Não tô fazendo nada diferente de ninguém. Não tô fazendo nada do que eu devo me envergonhar. Então eu incomodo sim. Incomodar é bom. Dói. Como dói. Mas é bom. É isso. Faço questão de incomodar. E agora eu vou incomodar se uma bicha preta. Vou incomodar mais ainda. Tá vendo, gente? Que interessante esse documentário, né? Esse preconceito, ele relatou bem com imagens. Tá vendo? Não foi muita coisa. Ele fez imagens e depoimentos, que é o que pode acontecer com o documentário de vocês. Vocês coletarem imagem e colocar narração. Só narração, porque aí ficou muito forte, muito bom esse documentário. Parabéns mesmo a pessoa que fez esse documentário. Muito bom mesmo. E aí, o que acharam do documentário, gente? Eu achei ótimo, professor. Muito bom. Que é um bom esse documentário para a gente estar assistindo, para a gente se espelhar e ter, assim, ideia o que fazer. Não é verdade? É época do racismo que muitos negros desistem de seus sonhos. Verdade. É muito mais difícil lutar quando todo mundo está contra você.
Esse é um documentário sobre o racismo da cor de pele, né? Vocês podem fazer um documentário. Ele falou sobre o racismo da cor de pele, o racismo social, que porque é pobre. Você pode fazer um comentário desse, um documentário sobre, relatando esse preconceito da classe social mais alta que tem com o pobre. São ideias, né? Vamos lá, continuando. Então, a anamnese é um termo de origem grega que significa trazer de novo a memória. Na área da saúde, é conhecido como a entrevista inicial realizada pelo médico ou enfermeiro para saber o histórico do paciente. E, assim, pode auxiliar no diagnóstico da doença. No caso do documentário, o termo é significado e recontextualizado, nos levando a conhecer as histórias de estudantes negros de medicina, um recurso caracterizado por uma presença majoritária de estudantes brancos e de classe média alta. Segundo a sinopse, essas histórias são marcadas por diferenças, mas também por aspectos em comum, sem, no entanto, apontar algum exemplo para o espectador. Ao afirmar que uma dos efeitos do documentário é refletir sobre que sistema é a faculdade de medicina, que tipo de pessoas ela aceita e que profissionais ela forma. Pressupõe-se que há um tipo social geralmente aceito e formado nesse espaço, que não é negro, de maneira que se antevê que as histórias contadas são marcadas por não aceitação, discriminação, exclusão, dando um tom emocionante, impactante e revoltante. Vamos lá. Então, aqui tem outros também, ó. Do alto da ladeira, deixa eu ver se eu consigo passar para a gente assistir. Só um minuto, deixa eu ver. O que é interessante esse documentário, a gente tem ideia como fazer, o que fazer, porque às vezes eu penso nisso, será que vai dar certo o documentário? Mas vocês estão vendo que é coisa simples, não precisa de muita coisa para o documentário dar certo, né? Deixa eu só ver aqui, gente, para passar para vocês. Só um minuto. Se a internet ajudar também, né? Que essa internet, só Jesus, né? Tem dia que ela tá boa, mas tem dia e ela fica o caos. Deixa eu ver isso aqui. Pronto, deixa eu ver aqui agora, gente. Vamos assistir mais um documentário para a gente ver. A apresentação é curtinho também, e o documentário tem que ser curto, né? A gente tem que ter ideia, o que colocar, e o público que assistir, veja o que a gente quer apresentar, entenda o que a gente quer apresentar, não é isso? Deixa eu... Vamos lá. Há 200 anos atrás, a água do mar batia aqui no pé da ladeira da montanha. E o pé da ladeira da montanha é a Rua Guindaste dos Padres. E os padres aqui, os jesuítas, os navios aportavam aqui no pé da ladeira da montanha, na Rua Guindaste dos Padres, e deixavam as mercadorias que vinham das Índias, imagine, e subia no guindaste da cidade baixa para a cidade alta, através aqui do pé da ladeira da montanha, aqui na Rua Guindaste dos Padres. Tem um projeto de revitalizar aí toda a ladeira, mas isso vai ser, acho que é a última coisa que vai revitalizar no começo. Primeiro vai revitalizar, como já está revitalizando, ali a contorno, né? Você está vendo ali que tem várias casas sendo reformadas, né? A marina está ali, tem construções novas.
Então aquele contorno todo ali, aquelas invasões ali, um dia vai ser tudo dando lugar a casas, mansões, né? Casas confortáveis. E essa revitalização vai vir até aqui a ladeira da montanha. Vai demorar muito, mas vai ser um dia. A ladeira da montanha, junto com a ladeira da Conceição, todas elas eram prostíbulos, mas eram prostíbulos, vamos dizer assim, altamente controláveis. Porque as pessoas vinham se divertir, tinha diversão. Não é só a prostituição, tinha diversão. E naquela época não existia esses tráficos, essas drogas pesadas, não existia esses assassinatos, essas coisas, essa insegurança. Existia sim, distração. Toninho Cerezo mesmo comprou. Aqui, ali, o 31, comprou outra casa aqui embaixo. Já não entendeu. Pra quê? Pra estar ali daquele jeito? Sem fazer nada pra ninguém morar? Ou sem fazer nada pra fazer uma loja, um hotel ou qualquer coisa? Não existe. Aqui na Bahia existe isso. Que aqui vale a lei do dinheiro. Se você tiver dinheiro, você compra qualquer coisa e deixa a tua caindo. Se não coisa, já era. Se tiver 40 famílias aqui é muito. Aqui tem casa aqui da Santa Casa, tem casa da Misericórdia, tem casa que é do Pedro, tem casa que tem casa que tem dono. Aí, e como Guimarães, Toninho Cerezo, Manuel Corrêa, eles estão comprando tudo. Aí os caras vai, o prédio que ninguém quer mais suspender, nem quer construir nada, quer gastar dinheiro, eles vendem, eles fazem compra, aí eles já compram na mão deles e já vem os gringos que vêm de lá de fora. O negócio é esse. A praia mesmo daqui, ele já vai fechar um lado aqui, então ficou lá de cá. Ele disse que vão construir para o pessoal, mas eu não acredito não. Um bocado de ano morando aqui, e aqui, como disse, que o Impacto vem para aqui, ele vai namorar. Eu vou até morrer, o Impacto nunca vem para aqui. Isso aí são mais coisas da política, né? São mais coisas da política. E hoje em dia o ser humano só quem fala mais alto é quem tem o dinheiro. Então, devido ao degradamento que está existindo, muitos casarão velho, quem tem condições compra, quem não tem que esperar. Ou eles botam para fora ou dá o valor que eles quiserem. Como aqui. Aqui a gente é o quê? Temos o quê? Quase 29 anos aqui. Todos meus, tenho 9 filhos, todos foram nascidos e criados. A gente morava com muito tempo, eles achavam que a gente deveria sair. Como a gente temos uso campeão, a gente saiu aqui por conta, 18 mil reais. Então eles estão dando o quê? Uma merrequinha. Esse mesmo que comprou aqui, não precisa citar o nome, comprou várias casas, comprou a casa de minha mãe. 2 casas, 2 quartos, 2 salas, cozinha e banheiro. Comprou por 22 mil, tá jogada, comprou o número 7, que era uma casa de bordel, caiu. A mesma coisa vai fazer aqui. Vai cair. Necessidade na nossa cidade. Nossa cidade tem necessidade. Necessidade na nossa cidade. Eu vou jogando o que não presta na fogueira das vaidades. Tem falsidade na nossa cidade. Eu vou jogando o que não presta na fogueira das vaidades. Povo da margem, estouro de rato e a malandragem. Tudo que nos resta é aproveitar nossa vantagem. Eu já vi a cena em vários filmes de cinema. Na realidade eu fiquei tixo só da pena. Penso nisso, precipício, vejo lá de cima. Desde o início
não vá pro crime. Entoando essa canção, eu vou subindo sublime. Pobre tem que ajudar pobre, do rico já tem quem cobre. Pode vir dançar, quem não pode sacode. Seminação, eles trazem leite, não trazem pode. Vocês viram, gente? Coisa simples, coisa bonita, coisa que até aguça a nossa curiosidade para a gente conhecer um pouquinho do local. É o simples dá trabalho, professor. O simples dá trabalho, né? Mas fazer mais que simples aí já é. Não, mas aí não dá trabalho, não. Esse mesmo documentário. Só foi, gravou o local. Claro que teve a narração contando a história. É o que você pode acontecer com vocês, se vocês quiserem. Gravar a rua de vocês, gravar o bairro e vocês contarem a história. Contar a história, como era, como está, e assim por diante. Porque o que está vendo para a gente ver, que não precisa ser muita coisa, não precisa ser aquelas coisas, não. Com conteúdo simples, agora um conteúdo bem explicativo, que nós entendemos o que o vídeo passa. Vamos lá continuar, para a gente ver mais alguma coisa. Só um minuto. Terminamos já. Então, esse do Alto da Ladeira de Camila Mota, né? Bem interessante. Aí tem a sinopse, né? Tendo a cidade de Salvador como foco, claro que você tem que ter a sinopsezinha escrita para você explicando o conteúdo que a gente vai ver no vídeo. Que, aqui, tendo a cidade de Salvador como foco, a sinopse logo no primeiro período apresenta diferentes aspectos que marcam o município. Casarões antigos. Então, quer dizer, tudo imagem. E gravando moradores de longas datas, especulação imobiliária. Isso tudo que ele mostra no seu documentário, achei até interessante, porque a gente passa a conhecer o local sem nunca ter ido lá. Vamos dizer, você apresenta o seu bairro. Eu não conheço o seu bairro, mas eu passo a conhecer conforme o vídeo que você criou. É bem interessante. Certo? Agora vamos ver de maneira mais detida um exemplo de sinopse produzida no contexto da 6ª edição, em 2019. Veja bem, olha, o lugar onde as pessoas vivem conta muito sobre elas, ou seria elas, as pessoas que contam muito sobre o seu lugar. Tá vendo? Perguntas. Para mostrar sua comunidade, o estudante André conta das pessoas. Estudante André conta das pessoas, ou melhor, permite que elas mesmas se contem. Dessa maneira, um pouco da história desta comunidade cearense, remanescente de escravos quilombolas, se revela para nós em suas nuances mais particulares, nos pequenos detalhes, nos conflitos pela terra e pela vida, na busca pela identidade, na luta pela preservação da memória, uma memória que tanto pode estar escrita à mão, nos cadernos de Dona Madalena, na rotina inalterada do seu Pelé, ou nas grossas paredes da centenária da Igreja de São José, com a missão de falar do seu lugar. André faz o mergulho naquilo que é, aos seus olhos, mais contundente no lugar onde vive. Logo no início da sinopse, há uma provocação no que diz respeito ao tema da Olimpíada, o lugar onde vive. Então, quer dizer, o tema geral é esse. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se a gente encontra esse vídeo para a gente rever. Atividade, tarará, presentes, documentos. Retrata a biografia de Dona Militante, quem é a pessoa. Vamos ver o vídeo aqui. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo para a gente encerrar por hoje, né? Vamos ver esse documentáriozinho. Quando for nas próximas aulas, a gente continua. Só um minutinho. Deixa eu ver se ele abre aqui. É interessante, gente, esses documentários que remete à apresentação do local, remete como é o local, a gente passa a conhecer sem nunca estiver lá. Então, dependendo como se faz esse documentário, uma coisa simples mesmo, mas sendo verdadeiro, se torna muito bom, muito atrativo, não é isso? Deixa eu ver aqui. Peraí, não consegui, deixa eu... Só mais um minuto.
Eita, Jesus. A internet às vezes faz um raiva. Ô, Jesus na causa. Não, não, não. Pronto, vou transmitir para vocês, gente, para a gente ver esse a gente, por hoje, parar, certo? Só um minuto para a gente entender. Preste atenção, o documentário não precisa ser coisa complicada, coisa simples. A gente... Antonino vai à aula, que o mestre mandou chamar. Papai, eu não vou lá não, que o mestre quer me matar. Papai, eu não vou lá não, que o mestre quer me matar. A professora daí falou, chegou lá no Oiteiros, onde a gente morava, à procura do pai dela, em busca de informações, que naquele tempo, ou seja, um tempo bem atrás, ele era mestre de fandango. Por conta dele procurar o pai da minha avó, acabou descobrindo a minha avó. Ou seja, o talento, a memória que ela tinha para ter, não um verso, mas vários. Eu acho que se tivesse sido alguns anos bem atrás, ela teria demonstrado tanto que de coisas, sabe, de conhecimento que ela estava com eles, guardado com ela mesma. Ela traz essa história desde os seus pais. Os pais já contavam para ela e ela, entendeu agora, certo, faz disso, né, a sua vida. E essa romanceira, né, como ela realmente era conhecida, ela vai se tornar assim um ícone dentro da cultura são gonçalense. Mas depois foi que a gente fomos descobrindo, o professor Grugel apareceu atrás do meu avô. Sim. Meu avô já tinha falecido. Aí chamaram mamãe para cantar. Mamãe cantou. Em menos de nada, mamãe cantou 20 e poucos versos para ele. Antes dele chegar, a gente sabia que ela sabia os romances do avô tudinho. Papai me mandou a aula, eu bem sei que vou morrer. Papai me mandou a aula e eu bem sei que vou morrer. Esse memorial está tendo a ajuda do senhor Ferreirinha, através dele, da insistência dele, de querer manter viva a memória da minha avó. Vamos dizer, né, que aos poucos o memorial está ganhando vida, porque vai vir outros alunos que vão querer saber quem foi Dona Melitana. Eu tive a ideia de se nós fizermos um memorialzinho dela e tal. Pronto, tive essa ideia. Dona Benedita, que é a filha dela, aceitou. Mamãe não foi proibida de cantar. Mamãe foi proibida, meu avô proibiu ela cantar. Uma música que ela tirou, que ela fez com a gata. Mamãe curava. Mamãe era... O médico daqui de São Gonçalo era mamãe, que antigamente não tinha recurso aqui dentro de São Gonçalo. Se um estava com dor de dente, mamãe quem curava. Dores de cabeça, olhado. Aí veio um telefonema que eu recebi de Brasília, de Gilberto Gil, que era o ministro da Cultura. Ela ia ser homenageada para receber a Ordem do Mérito Cultural. A Ordem do Mérito Cultural está aqui representada nesse painel e o original está aqui. Ela foi receber das mãos do presidente da República. Essa aqui é a original, é o mérito que ela recebeu. Ela foi a única do estado do Rio Grande do Norte que estava recebendo que foi receber essa comenda. A importância que tem essa mulher no município, no estado, no Brasil, né?
entre os grandes artistas brasileiros, e aqui estão justamente todos os artistas que foram, naquele momento, receber a biografia de cada um. Aí tem vários, e Dona Militânia está aqui. Esse cachimbo que ela usava, cachimbo oficial, que ela usava na registração dela, são 2 cachimbos, tá aqui os cachimbos da Militânia. E ela recebeu várias comendas, foi homenageada várias vezes. E ela hoje ser a maior romanceira do Brasil, muito orgulho. Que pena que ela não está em vida, né, para poder também estar falando para vocês. E vocês estarem conhecendo. Dona Militânia morreu, mas deixa na memória do povo suas canções, sua voz, seu cachimbo. Suas marcas deixam pegadas. Sua música já dizia: Rios Preto era um negro, vivia na escravidão, recebeu a liberdade, deu logo para valentão. A casa de um pobre pai de família. Tá vendo, pessoal? Mostrando a vocês, ó, que não precisa ser muita coisa. Tá vendo? Não, um documentário simples, bem detalhado. Agora arrumou só praticamente 2 pessoas para que faça o depoimento e ficou bonito e ficou compreensível. Então, isso mostra o quê? Que não precisa você se preocupar com coisas mirabolantes. São coisas simples que a gente bota a prática e a criatividade para fazer esse documentário, certo? Alguma pergunta, gente? Estamos chegando no final da nossa aula de hoje, que foi sobre essa segunda oficina, sobre o documentário, e eu espero que tenha ficado alguma coisa na cabeça de vocês, mostrando que não precisa ser muita coisa. O importante tem que ter a sinopse, ter a compreensão, e o documentário ser bem elaborado para quem assista, entenda o que você quer mostrar, certo? Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Pessoal, lembrando, assine esse vídeo depois de postado, que é a frequência do segundo bimestre, certo? E na próxima aula a gente continua. Na próxima aula a gente não fala do documentário, vamos falar do nosso conteúdo de língua portuguesa, certo? Mas quando tiver 2 aulas a gente fala um pouquinho. E sabendo que semana que vem a gente está de recesso, volta dia 4 de julho. A semana que vem, professor, que dia? Pronto, a gente só tem essa semana de aula, semana que vem vocês já estão de recesso, estão de férias. Aí 2 semanas. Aí quando voltar do recesso, ainda vai ser o segundo bimestre? Não, o segundo bimestre a gente está com ele. Quando voltar das férias, nós vamos concluir o segundo bimestre. O segundo bimestre a gente já está. Viu? Então, qualquer coisa é só falar. Daqui a pouco estou postando esse vídeo da aula. São 2 semanas isso, sem aula, que são 15 dias. E provavelmente a gente volta já no híbrido, né? Uma parte físico, um presencial e outra parte online. Não sei ainda como vai ser, a escola deve dizer. Pode falar. Eu enviei a minha... Esse não, professor. Eu enviei a redação para o senhor, viu? Certo. E daqui a pouco quando eu tiver um tempinho, eu vou dar uma lida, depois eu dou um retorno para você, certo? Agora, você viu digitado? Sim, eu mandei em PDF. Não, em PDF não, eu quero que você digite no Zap. Digite mesmo como você está mandando uma mensagem. No Zap não mostra, porque tipo, eu coloquei os parágrafos, tudo bonitinho, aí no Zap fica tudo troncho. É isso que eu quero, que você bota a pontuação conforme você escreveu no seu caderno. O que eu quero entender é a estrutura. Por exemplo, você vai à casa de fulano, aí vírgula, você coloca a vírgula conforme está no seu caderno. Porque aí eu vou ver essa estruturação. PDF, professor. Não, mas eu quero ela no Zap, eu quero essa estruturação. Digite do jeito que ela está, com a mesma pontuação, com a letra maiúscula, letra errada, se você identificou do mesmo jeito, que eu quero ver isso. Eu fiz assim mesmo, professor. Eu copiei tudo, só que eu coloquei em formato PDF. Eu sei, eu não quero em PDF, eu quero ela no Zap, okay. Tá entendendo? No Zap. Sim, eu quero que fique registrado lá no Zap. Ok? Gente, então, estamos encerrando mais uma aula. Quem terminou sua produção textual, manda a foto e digita ela no Zap, certo? Porque aí eu vou ver a estruturação e depois eu faço algum comentário para vocês. Abraço, fica com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Ô, professor. Oi, pode falar. Entrega para o documentário dia 14 mesmo? 14 de agosto, até 14 de agosto, certo?
Viu? Tchau, tchau. Até a próxima aula.